Então, passando ao primeiro ponto, que são os quintos, o que importa aqui nessa abordagem está diretamente relacionado à Lei 14.523, que é a lei que deu a recomposição parcial agora, em parcelas de 6%, para os servidores do Poder Judiciário da União. E quando essa lei foi aprovada, ela foi aprovada sob duas premissas fundamentais. A primeira delas, e eu convido aqueles que nos ouvem hoje e nos assistem, a, por curiosidade, entrar dentro do site do Planalto e puxar a Lei 14.523 de 2023 e lerem lá o artigo 1º que diz, primeiro, embora chame de reajuste, que isso é uma recomposição parcial, porque isso estava no projeto de lei que veio do Supremo, e ainda no artigo 1º, uma expressão que diz, no meio do artigo, diz assim, o reajuste que essa lei promove se aplica, tarará, tarará virou meme, né? Quando a gente quer colocar uma coisa entre parênteses e usa o tal do tarará, mas o que importa depois desse tarará e se aplica a todas as parcelas remuneratórias. Então, aquela recomposição parcial, que é o quê? Quase a inflação, bem menos, mas quase. Então, recomposição parcial é algo que recompõe, atualiza a remuneração, não promove um reajuste, um aumento, atualiza parcialmente a remuneração com base na variação inflacionária de um determinado período. E, como é parcial, não repõe sequer essa variação inflacionária. Então, se assim eu não teria o que compensar, ou o que absorver dessa recomposição, porque eu não estou gerando aumento real na remuneração dos servidores. Então, esse é um primeiro aspecto da Lei 14.523. Mas outro tão fundamental quanto é o que, quando determina a incidência desse reajuste ou dessa recomposição parcial, que isso se dê a todas as parcelas remuneratórias. Isso não veio por acaso na Lei 14.523. Veio para dizer expressamente, olha, aqui não tem absorção. Tanto que eu estou dizendo, a lei não diz essas coisas, até porque parcelas que incidem sobre o vencimento básico, elas já sofrem o reajuste indireto. Quais são as parcelas remuneratórias que não incidem sobre o vencimento básico? Basicamente, aquelas que foram transformadas em vantagem pessoal. Entre elas, a VPNI dos quintos, de 98 a 2001. Então, eu não consigo ver, e não falo aqui só como quem defende essa tese, mas a leitura do artigo, por isso que eu recomendo que se leia, observe ali quando se diz a todas as parcelas remuneratórias, se você observar outras leis que trataram de revisões gerais, de aumentos, recomposições e ajustes, elas não dizem isso. Ali, quando se diz isso, se diz porque é para se estender a toda a parcela que integra a remuneração, em especial, ao se dizer isso, vantagens pessoais nominalmente identificadas. Então, o que eu quero dizer, e faço esse destaque, é que, em relação aos servidores que integram a categoria do Sintrajus Pernambuco, nós temos um grupo que ficou diferenciado em relação aos processos judiciais, que é o pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau e do TRF da Quinta Região. Temos coisa julgada, pelo que eu digo, temos pelo resgate que eu fiz desses processos. Temos coisa julgada para servidores do TRT e do TRE, ou seja, da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, e não há essa coisa julgada para os servidores da Justiça Federal do Primeiro Grau e do TRF da Quinta Região. Porque, especialmente para esse grupo da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Grau, é importante essa Lei 14.523 na forma como ela veio. Porque a questão não morre. Quer dizer, o Sintrajus Pernambuco já encaminhou requerimento na forma de ofício ao presidente do TRF da Quinta Região, esclarecendo essas questões que eu trouxe aqui em relação à aplicação da Lei 14.523. O Gerson e o Max, inclusive nós estivemos com o presidente, né, Gerson e Max, e esclarecemos esses pontos. Ele foi bastante receptivo, mas a caneta não está na nossa mão, né? Então nós temos que contar com um cenário em que, eventualmente, ele entenda ainda que isso não
se você lê a lei, não seja a interpretação correta, mas se eventualmente na esfera administrativa isso não se resolvesse, ainda resta a esfera judicial sob a estrita relação do cumprimento da Lei 14.523, que não permite a absorção desse reajuste compensando com a VPNI dos quintos. Por quê? Porque quando o Supremo discutiu em 2015, no RE 63815 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que essa incorporação de quintos entre 98 a 2001 não era possível realizar e desconstituiu todas as decisões que ainda não tinham trânsito em julgado com base nisso, depois em modulação que dependeu essencialmente da atuação dos sindicatos e da FENAJUF lá nesses processos, houve uma reviravolta, porque em 2015, quando o ministro Gilmar aprovou o acórdão, ele queria cortar de todo mundo com ou sem coisa julgada, quer dizer, a decisão que saiu era essa. O tema 395 dizia que não, que era para cortar de todo mundo. A partir de 2015, ninguém mais receberia. O CJF, você deve recordar, inclusive, iniciou um processo que quase gerou corte dentro de toda a Justiça Federal do país, não fosse no número 8, a partir do 8º embargo de declaração, ou 8º embargos de declaração, que é sempre uma confusão, porque embargos vem no plural, embora seja uma coisa só, né? Mas a partir do 8º embargos de declaração, depois de ter julgado uma leva de embargos onde ele manteve a posição do corte imediato em 2015, o ministro Gilmar propôs uma nova tese. E essa nova tese, que ficou sacramentada no tema 395, dizia que não era para cortar de ninguém que tivesse mais de 5 anos recebendo. Ora, isso pegava todos os servidores do Poder Judiciário da União, porque todos, seja por decisão judicial ou administrativa, recebiam há mais de 5 anos. Essas decisões são lá do início da segunda metade do ano entre 2000 e 2010, a partir de 2004. Entre 2004 e 2008, a maioria das incorporações, aliás, praticamente todas ocorreram na esfera administrativa. Então, todas tinham mais de 5 anos. Mas aí ficou esse desconforto, né, que faz com que a gente passe mal cada vez agora que falar em reajuste para quem recebe essa VPNI de 98 a 2001, essa possibilidade de compensar com o reajuste que viesse. Isso é uma sentença final? Não, não é. Uma lei pode, a qualquer momento, dizer que esta lei não vai absorver, mesmo tendo a tese lá do tema 395, que a lei pode, inclusive, ratificar, se quisesse, a legalidade dessa incorporação. O que o Supremo disse é que naquele cenário não havia direito à incorporação de 92 e 2001. Agora, impedir que uma lei se aplique a todas as parcelas remuneratórias, se ela diz isso expressamente, ele não faz, nem pode fazer, porque isso é atribuição do Poder Legislativo. Então, nos parece que, nesse trecho, essa incorporação, essa absorção, essa compensação não é permitida. Espero que os tribunais venham, ainda que pendente uma análise do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para quem tem só parcela administrativa, venham a perceber esse detalhe que é muito importante. Mas então, depois que isso ocorreu, surgiu a Lei 14.523, nós temos essa discussão residual, que é a de não compensar também para os servidores da Justiça Federal de primeiro grau e do TRF da 5ª Região, e aqui eu fecho esse grupo, que poderá resultar numa ação nova e específica para esse grupo. Espero que não seja necessário, torço para que não seja, mas que poderá gerar uma ação coletiva do sindicato para auxiliados que estão nesse grupo e que eventualmente não recebam o reajuste por compensação com a VPNI. Já em relação a TRT e TRE, que tem coisa julgada nos processos do sindicato, esses sequer poderia se falar em compensação em algum momento, porque na tese aprovada no Supremo, quem tem coisa julgada não pode sequer ter compensação, né? E fica a VPNI sujeita às recomposições e às revisões gerais em geral, né? As revisões gerais de remuneração, que é aquela lá do artigo 37.10 da Constituição, que é garantida anualmente e que nunca acontece, e quando acontece é como uma recomposição parcial
como essa da 14.523, que não chega a repor a inflação, mas entra no conceito de atualização, não de aumento remuneratório.